Retirei essa questão de um fórum do qual eu participo relativamente há um bom tempo e essa questão aqui vai testar seus conhecimentos de equação logarítmica. Mais precisamente, coisas bem simples, eu diria. Apesar de todas as propriedades que você já deve ter estudado, você não vai usar nenhuma delas nesse problema em particular, pelo menos da forma que eu vou apresentar aqui, né? Então, dadas essas três igualdades, você precisa retornar o valor de b sobre a. Qual é o valor da razão b sobre a? E por que são três igualdades? Bem, aqui você tem o primeiro par, onde eu estou passando o mouse, depois você tem essa, e depois você tem essa mais externa aqui. Certo, vamos começar então com a solução. Então, eu vou copiar a única coisa que o enunciado nos dá, que é justamente essas três igualdades, e eu vou chamar tudo isso aqui de x. Então, todos esses elementos, log de a na base 9, log de b na base 15 e log de a mais 2b na base 25, eles são todos x. E a propriedade que você precisa ter em mente é 9 elevado a x dá a, 15 elevado a x dá b, e 25 elevado a x dá a mais 2b. Exatamente isso que eu escrevi, só que um passo anterior ao que eu disse, né? Bom, como todas essas igualdades valem x, cada um desses elementos, evidentemente, valem x também. E aí, você só precisa aplicar o que eu tinha dito anteriormente. Dizer que 9 elevado a x é a, e assim por diante. Então, recuperando aqui a última constatação que a gente tinha do slide anterior, vamos fazer o que eu disse. Então, 9 elevado a x é a, 25 elevado a x é a mais 2b, e 15 elevado a x é b, certo? E aqui você já precisa ter um senso matemático de que essas três equações, elas nitidamente estão relacionadas entre si. E por quê? Veja, 15 nada mais é do que 3 vezes 5. Eu estou lembrando vocês o óbvio. 15 é 3 vezes 5. E como que a gente relaciona isso, né? 15 com 9 e 25. Aí, eu acho que já matou a charada. Ficou fácil demais agora entender o que você precisa fazer com aquelas duas primeiras igualdades. Então, só recuperando todas essas igualdades, 9 elevado a x é a, 25 elevado a x é a mais 2b e 15 elevado a x é b. Veja, 9 é 3 ao quadrado, e pelas propriedades de potenciação, você fica que a é 3 elevado a 2x. E aplicando essa mesma ideia para o 25, 25 é 5 elevado a 2, 5 ao quadrado, e aplicando as regras de potenciação, você fica com 5 elevado a 2x, né? Potência de potência, basta multiplicar os expoentes. E o que eu faço com essas duas primeiras equações? Eu multiplico elas. E 3 elevado a 2x vezes 5 elevado a 2x precisa dar, pela coadunação, né? Você vai juntar 3 e 5, já que eles estão ambos essas bases elevadas ao mesmo expoente. Então, você junta elas e externaliza, digamos assim, o expoente, 2x. Então, fica 15 elevado a 2x. E olha só, a gente tem 15 elevado a x. Isso aqui, 15 elevado a 2x, nada mais é que b ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui no próximo passo, na próxima equação, é escrever essa última equação aqui de acordo com o que a gente tem em 3 elevado a 2x. Então, eu vou substituir o a aqui. E o a mais 2b eu vou substituir aqui. E, basicamente, é o que a gente tem. E, obviamente, o 15 elevado a 2x nada mais é que isso aqui ao quadrado. B ao quadrado. E, portanto, você tem essa constatação aqui. E é a partir dessa constatação que você vai encontrar uma relação entre a e b no próximo slide. Então, escrevendo a última equação que a gente tinha encontrado, a gente precisa desenvolver isso aqui de modo a encontrar uma relação entre a e b, já que a gente quer a razão entre eles. Mais precisamente, b sobre a. Então, eu faço a distributiva aqui, eu jogo o a multiplicando o que está dentro dos parênteses. Então, vai ficar a2 mais 2ab igual a b2. E isso aqui, esse lado esquerdo da equação, ele está te dizendo para usar aquele a mais b elevado ao quadrado com um pequeno ajuste. Então, a mais b
elevado ao quadrado menos 2b quadrado. Se você desenvolver isso aqui, você vai chegar nessa equação de cima. Eu não vou ficar esquentando muito a cabeça com isso, porque isso aqui é matemática elementar, né? Mas você pode ver que essa terceira equação é igual à segunda equação. E aqui você cai numa diferença de quadrados, né? Uma vez que você tem, de certa forma, a diferença de dois quadrados. Um desses quadrados, que é o 2b2, 2b quadrado, não está tão evidente assim por causa desse 2, né? Mas você pode pensar que 2 nada mais é que raiz de 2 elevado ao quadrado. E aí, aplicando essa ideia de que x2 menos y2 é esse produto, a gente aplica a mesma ideia para a equação 1, para a primeira equação. Então, você vai ficar com a mais b menos raiz de 2b e multiplica pelo conjugado disso aqui, a mais b mais raiz de 2b. Isso é igual a zero. Agora, qual sinal a gente escolhe, né? Quer dizer, a gente tem duas coisas que vão resultar em zero. O primeiro par de parênteses e o segundo também. A gente tem as seguintes possibilidades. Ou o primeiro é zero e o segundo pode ser qualquer coisa. Ou o segundo é zero e o primeiro pode ser qualquer coisa. Ou ambos são zeros, são nulos. Qual possibilidade dessas três eu escolho, né? Que significa qual sinal a gente escolhe. Então, lá do início, a gente tem esse enunciado aqui. E pela definição de log, a gente sabe que o A mais 2b e o b, eles são positivos. Não tem muito sentido aqui você considerar eles como negativos pela definição do log, né? Eles são maior que zeros. Eles são maiores que zero, aliás, né? Então, A e B são positivos, evidentemente. Eles pertencem aos reais positivos, que é o que está escrito aqui. Então, A e B são positivos. Se A e B são positivos, a razão entre eles também é positiva. Então, na sua resposta, B sobre A só pode ser positivo. Certo? Então, primeiro e segundo parênteses, par de parênteses, qual que a gente escolhe? Bom, a gente vai precisar desenvolver eles minimamente para descobrir o que vem a ser B em função de A. Então, focando aqui no primeiro, não deu para... Bom, focando aqui no primeiro, você vai chegar a essa conclusão. Então, se você tomar o primeiro par de parênteses, você chega a essa constatação de que B é igual a sobre raiz de 2 menos 1. E isso aqui é positivo, porque a raiz de 2 é maior do que 1, e, portanto, esse denominador ele é positivo, e a gente já sabe que o A é positivo, portanto, isso aqui é positivo. Agora, quando você iguala o segundo par de parênteses a zero, então você vai ficar com A mais B mais raiz de 2B igual a zero, você vai chegar a essa segunda constatação aqui. O problema dessa segunda constatação é que necessariamente B vai ser negativo aqui, já que A é positivo, e ele está sendo dividido por uma coisa positiva. Só que o problema é o sinal de menos. Você está multiplicando todo um número positivo por menos, e menos vezes mais, a gente sabe que dá menos. E, portanto, isso aqui é negativo. E a gente sabe que B não pode ser negativo pela definição de log. E da forma como o enunciado colocou ele, né? Como o logaritmando. Beleza. Então a gente exclui o segundo resultado, lendo da esquerda para a direita, porque B é positivo. Usando o fato de que B é positivo, a gente só fica, na verdade, com a primeira possibilidade que eu tinha mencionado. Então a gente fica com essa possibilidade aqui, porque ela é a que condiz com a condição intrínseca aí do problema, de que B é positivo. Certo? Aí, para melhorar um pouco a visualização e coincidir exatamente com o gabarito dessa questão, a gente faz lá a racionalização e você multiplica pelo conjugado para se livrar dessa raiz no denominador. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 mais 1 e você fica com essa constatação. Como a gente está querendo B sobre A, é só passar o A dividindo, uma vez que ele não é zero. Ele é maior que zero pela
definição do log e tal como ele foi colocado no enunciado. Então eu posso passar o A dividindo porque certamente ele não é zero. Com isso a gente fica com B sobre A é raiz de 2 mais 1 e a gente responde aí essa pergunta, quanto que vale a razão B sobre A dado essas três igualdades. Então, B sobre A é raiz de 2 mais 1.